Léo, eu tenho uma pequena pergunta que um amigo me fez um dia e estou fazendo ela para você porque eu não soube responder. Só um minutinho, deixa eu só responder minha esposa aqui. Eu não soube responder. Quando eu estou operando em uma mesa digital, eu preciso de crossover multigate? Olha, não necessariamente você precisa, Gustavo, você precisa de crossover ou de multigate, né? Que você deve estar falando do gate, né? Não precisa, tá? Se você hoje, quando a gente está usando esses sistemas já ativos, pode deixar aí na porta, já que eu pego. Quando a gente está usando esses sistemas ativos, geralmente essas caixas hoje já são todas processadas, tá, pessoal? O que eu quero dizer com uma caixa processada, né? Isso aqui é uma dúvida que muita gente me pergunta. Uma caixa processada, pessoal, é uma caixa que lá dentro dessa caixa eu já tenho todos os parâmetros de cortes e ajustes do que vai para a caixa de alta, de que frequência até que frequência o drive vai falar. Por exemplo, o drive vai falar de 1000 Hz até 16.000 Hz, entendeu? Esse alto-falante de 15, ou esse falante de 10, de 12, qual seja o alto-falante que você esteja utilizando aí. Esse alto-falante vai trabalhar de 20 Hz até, sei lá, tantos Hz aí. Então, ela já tem esses cortes dentro da caixa, tá? Que são esses ajustes de crossover. Crossover é cruzamento, tá, pessoal? A tradução da palavra crossover é cruzamento, ok? Então, esse cruzamento nada mais é do que o momento em que você tem a frequência do alto-falante, ela mais ou menos assim, ó. Você começa, aí vem a frequência do alto-falante. Deixa eu ver se eu pego bem aqui no pente, que vai ficar bem mais a escalinha. Aqui a gente vai fazer de vermelho deixa eu fazer com a canetinha livre. Então você tem aqui, ó, de 20 Hz sobe, aí vai. Isso aqui em vermelho, vocês estão vendo, é a curva de resposta de frequência do alto-falante. Ela vai e cai, certo? Então, a gente pode escrever aqui embaixo assim, ó. Deixa eu botar aqui embaixo. Vou botar bem aqui 20 Hz, tá? 20 Hz. Ok? E aí a gente tem uma outra linhazinha aqui, ó. Cadê aqui? Ela começa aqui. Eita, não ficou muito legal não fazer assim. Ela começa aqui e vai. Então, aí essa aqui ela é mais longa um pouquinho. Ela vai até mais longe lá, ó. Tá? A gente já sabe que o ouvido humano escuta de quanto a quanto, pessoal. Qual é a faixa de frequência que o nosso ouvido escuta? Essa coisinha azul aqui, ó, é o drive, certo? O que consegue falar nessa partezinha vermelha é o falante, tá? Mas em algum ponto, em algum momento, esses dois componentes, em algum momento, eles estão falando a mesma frequência, com a mesma intensidade. E aqui essa região de cruzamento é o que? O alto-falante ele vem falando, vai falando, vai morrendo. Aí o drive começa, e vai embora. Entendeu? Parece um doido, né, pessoal, dando aula. Em algum momento, esses dois sinais deles se estão falando em alguma frequência. Vamos botar bem aqui em 1000 Hz. Vamos dizer que bem aqui em 1 Hz, 1000 Hz. Deixa eu fazer aqui de verde esse ponto de crossover. Então aqui de 1000 Hz a gente tem o ponto de crossover, tá? É aqui nesses 1000 Hz que o alto-falante está falando exatamente a mesma frequência, na mesmo nível, mesma frequência com o drive. Então aqui nesse ponto é onde a gente tem a separação. O alto-falante entrega para o drive continuar levando esse som, tá? Então tudo isso para responder que quando você está com a mesa você não precisa
você não precisa do crossover, porque geralmente quando você tem essas caixas ativas, você já está com tudo isso resolvido aí na caixa. Agora, existem, quando você tem determinados sistemas maiores e tudo mais, você precisa fazer talvez alguns cortes, aplicar algum tipo de crossover, aí você precisa de um crossover externo, tá? Algumas pessoas utilizam os auxiliares das consoles para fazer esses cortes de um sistema, tá? Eu quero que o sub fale até tanto e as caixas de alto de PA começam a falar de tanto, tá? Então você começa a ter um pouco mais de parâmetros para você controlar. Então, aí nesse caso, você precisa de um processador digital, ou então mesmo de um crossover analógico para você fazer esse tipo de corte, tá? Apesar de que hoje as mesas já você consegue fazer isso através dos auxiliares. Então você puxa um auxiliar para um amplificador que vai tocar só o sub e um auxiliar para o amplificador que vai tocar as caixas de alta. E lá dentro da console você faz esses cortes na parte de equalização dela, tá? Então é possível também. Então a resposta na verdade é sim, não, né? Depende muito do que você está fazendo.